Olá, pessoal da Aure, passando aqui para dar uma boa noite, bom dia, uma boa tarde. Mas antes disso, vou pedir que você se inscreva, compartilhe, dê seu like e ative o sininho para nos ajudar o YouTube indicar cada vez mais o nosso conteúdo. E para isso eu preciso muito da ajuda de vocês, porque hoje eu trouxe um conteúdo especial para vocês, interessante, que vai fazer você raciocinar dia após dia. Você não acha, Babá? É isso aí, eu sou Baba Júnior Bali Exu. Estamos aqui no canal de produções para mais um conteúdo interessante. Fique até o final desse vídeo, dê seu like, compartilhe e espalhe para geral, porque hoje a gente vai falar um assunto que é cabível a todas as pessoas dentro do mundo espiritual. É, porque tem muitas pessoas que não entendem o que acontece dentro do mundo espiritual. E ainda, mesmo estando lá, ainda continua tendo divergências, porque ela não conhece o seu eu, não conhece seu caminho, não conhece nada do seu espiritual. Só conhece através de pessoas. E não é o correto. O correto é entender um pouco daquilo que significa na sua vida. E a importância. Para isso, nós trouxemos um conteúdo maravilhoso, onde nós vamos falar, né, Babá? De um conteúdo que, será que todas as pessoas espirituais são equilibradas espiritualmente? Olha isso. É verdade. Será que todas as pessoas que entram ou está presente no mundo espiritual, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no Na jeje, no igreja, fon, no nagô, estão realmente equilibradas? Será que seus líderes estão equilibrados para cuidar das pessoas? Será que as pessoas, quando saem de uma iniciação, de uma obrigação, seja ela qual for, ela continua equilibrada? hum, será que é isso que ela quer viver? Será que é isso que está no destino dela? Será que é isso que está encaminhando ela? E vamos conversar um pouquinho para a gente entender se é isso mesmo ou se não é, né? É importante para a gente entender tudo isso. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Lembre-se bem de compartilhar, dar seu like, ativar o sininho para receber as notificações quando o vídeo do Babá e da Iá subir aqui, gente. É isso aí. É claro que o candomblé é uma religião que abrange diversos pontos na vida das pessoas, assim como a Umbanda, assim como qualquer segmento afro-religioso. Mas a gente tem que entender que hoje, nos dias atuais, as pessoas procuram o equilíbrio financeiro, o equilíbrio na saúde, o equilíbrio espiritual, procura cultuar seus orixás, procura a fim de trazer equilíbrio para a sua vida. E é o que não está acontecendo, né, mãe Cristina? É, tem milhares de pessoas que estão hoje sofrendo as consequências daquilo que é errado, né? Daquilo que foi implantado na vida delas erroneamente. E para isso vem dia após dia trazendo consequências e consequências. Mas isso aí que as pessoas estão fazendo, será que está certo? Será o que é certo para você? Não, porque muitas vezes a gente se deixa se levar pela emoção e aonde nós se entregamos de corpo e alma e acaba depois escorregando na casca da banana. É onde a nossa vida vai água abaixo e a gente procura a resposta e não encontra. Por quê? Às vezes a gente fala, mas o que está acontecendo? Ontem estava de um jeito e hoje está de outro. Então, por aí a gente fala do equilíbrio. Então, a gente às vezes acha que está muito bom ou que está muito ruim, a gente ainda quer um pouquinho a mais. Às vezes a gente precisa entender que tudo tem que ser formado da forma que o espiritual nos leva e não sim da forma que nós queremos. E tem pessoas aí, milhares, que estão passando por dificuldades de saúde, vida amorosa. Nossa, amorosas, então, não tem nem palavra para descrever o tanto. É, saúde familiar. Mas por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente entrega de corpo e alma para os outros, para um sacerdote, sacerdotisa, para uma mãe de umbanda, para um pai de umbanda, para a quimbanda,
para o Ifá e outras religiões que agrega dentro do nosso culto, acaba se entregando dinheiro, entregando tudo e ainda se ferrando mais. E não é isso que as pessoas vão buscar. Elas buscam equilíbrio. E o equilíbrio envolve tudo. Envolve o sentimental, o familiar, a parte da saúde, o equilíbrio psicológico. Porque quantas pessoas estão passando por dificuldades psicológicas hoje? Por ter sofrido alguma coisa dentro da própria religião. E isso não é o certo, né, pessoal? O certo é a gente ajudar as pessoas a encontrar o caminho dela e o equilíbrio para elas poderem lidar com tudo aquilo que vai vir diante do caminho delas, né? É isso mesmo. Até porque as pessoas têm que entender que depende de um líder religioso, onde começa todo o desequilíbrio do ser humano. Então, a princípio de todas as ritualísticas, onde se começa a cuidar de uma pessoa, começa pelo ebó, pelo caminho a ser percorrido. E muitas das vezes aquele babalorixá ou ialorixá não está bem equilibrado para estar fazendo algo para certas pessoas. Então, tudo começa, é uma pirâmide, começa assim. Dependendo do local que você está, o desequilíbrio vai acontecer. Então, às vezes você está ali precisando de um apoio na vida amorosa, na vida financeira. E às vezes são coisas que nem ele tem para ele, ou nem ela tem para ele, a sacerdotisa, a mãe de santo ou o pai de santo. Não tem uma vida próspera, não tem uma vida equilibrada, não tem uma vida amorosa, vive trocando de parceiros. E isso é um equilíbrio energético que acaba afetando o seu consulente. Não adianta a gente parar para pensar e achar que isso não afeta, porque são energia. É um ciclo de energia. E aí, quando aquela pessoa que é toda desequilibrada, tem vários problemas na sua vida pessoal, como ela vai consertar a vida de alguém se ela não consegue equilibrar dela? E nós sabemos que o equilíbrio espiritual é uma jornada individual, que pode variar de pessoas para pessoas. Então, você nunca pode esquecer que o seu equilíbrio espiritual, ele é individual. Então, tudo vai depender de você. Então, quem está fazendo para você, pouco importa. Se vai dar certo, se não vai. Porque já fala, o equilíbrio espiritual, ele é um ato individual. Que pode variar de pessoas para pessoas. Tem pessoas que absorvem mais, tem outras que absorvem menos. Mas como que você vai saber isso? Precisa, sim, encontrar o seu caminho. Como eu vou fazer isso, Iá? Porque hoje está tão difícil confiar nas pessoas. Realmente, pessoal, está muito difícil. Mas vocês precisam entender que vocês precisam encontrar o seu caminho espiritual. E para isso você precisa encontrar uma pessoa com seriedade, que leve a risca, que leve com respeito, dedicação, que não pense só no seu dinheiro, né? Porque hoje o que nós encontramos mais, né, não generalizando, pessoas que estão mais buscando dinheiro do que a própria ajuda para cada ser individual. Então tá muito difícil, mas você precisa encontrar, porque tem coisas que você faz que não é bom para o seu caminho, para o seu equilíbrio. Possa ser que você ache que não está equilibrado, mas está equilibrado. É onde começa tudo virar dos avessos, ou tudo virar um caos. Porque o nosso espiritual não é preso ao mundo carnal. É totalmente trocar alho por bugalho. São cores diferentes, são mundos diferentes. Então, o que o meu espiritual faz para o lado espiritual é uma coisa, o que eu faço carnal é outra. As minhas atitudes para o meu mundo espiritual me trazer benefícios bons depende muito de mim. Por isso que já fala que é um ato individual. Sim. E aí você pode ver que todos nós que buscamos ajuda, a princípio, a gente busca ajuda espiritual através de outras pessoas que irão nos conceder uma ajuda, mas é notório, né, em várias plataformas, por exemplo, onde você começa a ter uma visibilidade, você vê que a maioria das pessoas estão desequilibradas, estão brigando, estão discutindo por fundamento, discutindo por ritualística, é um que sabe mais, é um que sabe menos.
E sendo que na realidade, quando você se depara até a vida desses indivíduos, você vai ver que eles são totalmente desequilibrados, porque o pai de santo e a mãe de santo tem que passar equilíbrio, tem que ter uma áurea espiritual para cuidar de alguém. Está muito bagunçado, é por isso que sua vida hoje realmente se encontra em desastre. Muitas das vezes você foi lá só fazer um simples ebó e acabou desalinhando todo o destino da sua vida por uma mão que não tem um cunho espiritual sobre sua vida. Ganhou o dinheiro dela lá e dane-se o que vai acontecer, não quero saber. E o pai de santo e a mãe de santo é como um médico, ele tem que passar a receita certa, ele tem que passar a medicina certa, ele tem que fazer a sua vida fluir num equilíbrio. É bonito quando a gente bate no peito, fala que somos poderosos, que somos titulados os donos do mundo, e se você é dono do mundo, se você é o poderoso do mundo, se você é o senhor da sabedoria, é o senhor de todo o poder que detém o mundo do candomblé, o mundo da umbanda, o mundo espiritual, a pombagira e o Exu, você também tem que ter todo o poder de transformar a vida dos seres humanos. Isso não coincide, porque cada vez mais filhos e adeptos estão se afastando dos terreiros. Realmente, o que as pessoas procuram mais é tentar se virar sozinha, né? Se equilibrar sozinha. Mas todo mundo sabe que em algum momento da nossa vida a gente vai precisar de alguém, de uma pessoa com mais sabedoria que a gente, para dar o que é certo. Mas essa de precisar de alguém em algum momento é que está difícil. Porque a gente não sabe mais quem a gente vai contar, com quem a gente vai pedir, quem vai nos ajudar. Porque muitas vezes a gente entrega a nossa vida abertamente e a gente lá na frente não sabe o que vai acontecer. Então tá difícil. Eu acho que isso vem de grandes, né? Grandes sacerdotes, sacerdotisa, pais, mães, que deveria dar bom testemunho do próprio orixá, de Exu, mostrando para as pessoas o equilíbrio, mostrando para as pessoas o caminho a ser tomado, mostrando o caminho que elas têm que trilhar e não fazendo delas uma caixa de Pandora, né? Coloca ela lá dentro e só vai abrir o dia que eles quiserem para descobrir o segredo. Não é assim, né, pessoal? Precisa urgentemente dar uma mudada nesse radical, porque tem pessoas que precisam de ajuda e a gente não encontra pessoas fazendo isso a não ser se for no desequilíbrio total. Então, a nossa dica é que pesquise, jogue um búzio, jogue outro se for possível, jogue outro. Não saia fazendo a primeira coisa que aparece na sua vida, não. Porque tem muita gente desequilibrada, muita gente mentindo, muita gente falando que tem idade. É muita gente se intitulando pais e mães de santo. É muita gente hoje conhecedor e detentor de saberes que sua idade cronológica não condiz com tanto saber. É muito complexo isso. Então eu acredito que você deve procurar aquilo que vai equilibrar a sua vida. Então não saia batendo a cabeça em todo buraco que você achar, não. Senão, simplesmente eu tenho uma ótima coisa para te falar. Prejudicado é só você. porque muitas vezes você vai procurar ajuda e não encontra. Você precisa ajudar as pessoas, mas não prendê-las, porque cada um tem o seu espiritual individual. Não é porque a pessoa passa aqui, ela tem que ficar presa a esse bé. Não é porque a pessoa vai ali, ela tem que ficar presa ali. Né? Simplesmente ela teve que passar, fazer o que necessitava e ir embora. Mas não, ali começa a criar um vínculo e cria e vai criando e a pessoa vai conseguindo penetrar na vida e até o que estava dando certo começar a virar e dar errado. Por quê? Porque já não passou mais, o espiritual foi até aqui. Daqui para cá já é momentos carnais. É isso mesmo. Então, isso que as pessoas têm que vigiar. Eu indico que as pessoas tenham mais sabedoria, jogue um búzio, veja qual caminho vocês têm que tomar, qual é a necessidade, o ebó, porque o certo de cada ser humano
é tomar um ebó de 3 em 3 meses, o mínimo. Porque, aliás, nós passamos em vários lugares, convivemos com várias pessoas, nós, diversas coisas acontecem do nosso lado que pode nos prejudicar e desequilibrar nosso espiritual. Então, o ideal é você procurar uma pessoa legal, que você confie, que vê seriedade nela e faz o quê? Então, é bom trimestral para você manter o equilíbrio da sua vida. Você vai ver que você não vai precisar de nada. Você não vai precisar ficar fuçando aqui, fuçando ali para tentar arrumar a sua vida. Basta manter a sua vida num bom ebó trimestral. Você vai ver a evolução. Não é só fritar, não é fritar pastel, né, gente? Fritar hoje, amanhã já está acontecendo. Não. Vai cultivando o equilíbrio da sua vida e vocês vão ver que lá na frente vocês vão obter o resultado. Mas ficar pulando de galho em galho, fuçando, vocês só vão encontrar. Tem aquele ditado, quem escolhe sai escolhido, né? Sim. Então, entre no mistério daquela casa, entre no mistério do Babalorixá, veja o que acontece, o que não acontece, antes de você deitar a cabeça. Que uma vez que deitou, você não volta mais. Uma vez que você se integrou, não tem retorno. Uma vez que você iniciou, não tem volta. Então, tem muitas coisas que marcam a sua vida. Então, a dica de hoje é que você preste atenção no desequilíbrio do mundo espiritual, no desequilíbrio das pessoas, para amanhã você não se prejudicar. E se isso estiver acontecendo com você, então você procure entender o que está acontecendo. Porque uma pessoa que ela traz na vida dela a mentira, a ingratidão, né? Porque isso acontece aqui com nós também. Teve um rapaz aí, vou dar uma dica para vocês, vou contar aqui um relato rápido. A gente pagamos o serviço dele, né? Trocamos o serviço. Na hora dele vir fazer o serviço pra gente, ele sumiu, simplesmente sumiu. Mau caratismo. Mau caráter. Entendeu? Mas a gente não vai ficar questionando isso. A gente vai pedir a Exu que faça o julgamento dessa pessoa. Para que essa pessoa tome consciência daquilo que ela fez errado. Não desejar mal para ela, mas que ela venha tomar consciência, que a consciência dela venha pesar e ver o que ela fez de errado. Porque, aliás, nós fizemos, mas na hora de a pessoa honrar o seu caráter, ela simplesmente sumiu, não deu mais notícia. Se for preciso, até o nome eu falo, porque eu gosto das coisas muito corretas. Mas é o que acontece. Então, isso é o caráter do ser humano, né? É o caráter. Então, a gente não pode brigar, xingar, ofender, fazer macumba, essas coisas, não. A gente tem que pedir a Exu que venha fazer o julgamento, para que Exu traga a verdade sobre a terra, sobre essa pessoa. Porque, aliás, se ela enganou a mim, ela enganou o babá, ela enganou a outra, ela vai enganar todo mundo. Então, a única pessoa que pode puni-lo é Exu. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos esse direito. Então, quando a gente fala do desequilíbrio, às vezes muitas pessoas não entendem porque está vivendo o desequilíbrio da sua vida. Por isso, o mau caratismo, por atitudes, por vícios, por uma série de coisas que envolvem a vida delas. Então, o próprio ser humano, ele é capaz, sozinho, de desequilibrar ele mesmo. Por quê? Porque ele já criou várias coisas na vida dele que ele não consegue se livrar. Por exemplo, da mentira, da fofoca, do caos, do mau caratismo, do enganar as pessoas. Então ele vai automaticamente, o que ele vai fazer com o espiritual dele? Desequilibrar. Porque nenhum tipo de espiritual vai andar com aquilo que é errado. Quando você vê máscara de pessoas caindo, é porque o próprio espiritual não está conjugado com o carnal. Porque o espiritual não permite que nada de ruim aconteça com você quando você está correto, está com os ebós em dia, está com o seu ori bem lavado, o seu Exu cultivado, o seu ará limpo, que é seu corpo, convivendo com pessoas do bem, vivendo daquilo que é certo. Então, o seu próprio espiritual
Não tem por que desequilibrar, gente. É igual bucho de criança. Se você jogar pra cima um bebê novo, você vira o bucho dele. Era assim que os curandeiros faziam, benzia. Então, ele só desequilibrava quando jogava pra cima. Às vezes a gente sai de uma trilha que é trilhada pelo nosso espiritual para fazer outra. Então, é aí que está o segredo. Às vezes, alguma atitude que a gente fez, entregar nossa cabeça para pessoas erradas, ritualística que não tem nada a ver com o nosso destino, banhos que não tem nada a ver com o nosso caminho, viver em confusão familiar, viver com discussão com o marido porque o marido bebe, porque o marido está traindo, ou porque você está traindo, e outras coisas que não conjuga com o espiritual. Tudo isso enfraquece o espiritual e acaba trazendo para você consequências de má sorte, doenças, problemas emocionais e psicológicos, falta de farturas e outras coisas mais. Então, por isso, vocês precisam entender. Às vezes, você entrega a sua vida na mão de uma pessoa que tem a vida toda do avesso. Automaticamente, você já desequilibrou seu espiritual. Porque você pode não estar vendo, mas o seu espiritual, ele vê. E aonde desanda tudo. Às vezes, você mentiu pro seu vizinho. Já desequilibrou seu espiritual. Às vezes, você enganou uma pessoa, como enganaram nós dois aqui esses dias. O rapaz que veio aqui, nós pagamos para arrumar a luz, ele deixou pela metade, não veio concluir o serviço dele, e aí mau caratismo, desequilíbrio espiritual. E aí assim Exu vai lá, dá uma brecada no indivíduo, o indivíduo ainda... O que o Exu faz? Separa, afasta seu espiritual do seu carnal. Aonde começa tudo virar um vendaval. Por quê? Porque você precisa sim entrar pelo caminho certo e prosseguir no caminho certo. Não que eu sou a dona da verdade, do que sou falho, sou ser humano, mas o dia tem 24 horas da noite, né? O dia. Então a gente, nesses 24 horas, o mínimo que a gente conseguir pecar e errar é o suficiente para nós manter essa luz, essa fortaleza do espiritual da gente em dia. Porque adianta você também fazer milhões de ebó, não adianta você fazer milhões de banho, dar obrigação, fazer oferenda a Exu. Manter um caráter duvidoso. Precisa se manter um caminho correto. Entrar pela porta do correto e permanecer nela. Isso mesmo. Então, preste bastante atenção. Às vezes você fala, eu vou iniciar o santo com fulano. Você é uma pessoa correta, mas ele não. Ixi, a partir do momento que ele bota a mão nos seus caminhos, no primeiro ebó já começa tudo virar do avesso. Aí você só vai entender isso daqui 1 ano, 2. Sua vida só foi água abaixo. Mas por quê? Porque o equilíbrio espiritual depende de uma série de coisas. E quando você está com um problema dessa forma, o ideal é você procurar uma pessoa para julgar, para ver o que você pode fazer para melhorar seu caminho. Porque senão você vai padecer dia após dia. É isso mesmo. E se você tiver alguma dúvida, só contatar aí a equipe no 11 986 457600 ou no 11 98494 4012. Marca uma consulta, um jogo de búzios, de repente pode se esclarecer algumas dúvidas na sua vida e o seu caminho volta a ser trilhado. E buscando o equilíbrio, você chega onde você quer. Pense nisso. Sempre um sacerdote ou numa sacerdotisa equilibradas. Pessoal, não adianta. Não adianta procurar o que você acha bonito. Tem que ser pelo dom do caráter. E outra, lembra que Exu sempre é quem dá o veredito. Se Exu não permite, não adianta você permitir, que não vai dar certo. Escuta conselho. É isso aí. Beijo a todos e uma boa noite. Até! E a gente se vê numa próxima. Se Exu quiser e ele quer. Axé, Ireu.